Olha, existem 10 verdades brutais que todo dentista que quer passar nos concursos do Exército, Marinha ou Aeronáutica, ou seja, esses 3 concursos das Forças Armadas, precisam saber. Tá? E essas verdades envolvem, por exemplo, conceitos que você precisa entender, envolvem atitudes que você precisa passar a tomar. Eu vou falar sobre isso em detalhes nesse vídeo de hoje para você, beleza? Mas, caso você ainda não me conheça, é importante que eu me apresente para você. Eu sempre faço essa introdução aqui no começo dos nossos vídeos aqui no YouTube, no nosso podcast, o Dentista e Militar, porque sempre tem gente nova, né, chegando nos nossos canais, tá? Então, meu nome é Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército e eu criei o curso Dentista e Militar com a intenção de ajudar dentistas como você, que está me ouvindo, que está me assistindo aqui agora, a conseguir aprovação também não só nesse concurso do Exército, mas também nos outros 2 concursos das Forças Armadas. Estou falando aqui, obviamente, nos concursos da Aeronáutica e da Marinha. Inclusive, o nosso curso vem cumprindo bem esse objetivo de ajudar dentistas como você, porque temos histórico de aprovação nesses 3 concursos, certo? Então, sem maiores delongas aqui, vamos para essa lista aqui, então, de 10 verdades brutais que você, dentista, que quer entrar no Exército, Marinha e Aeronáutica como concursado, precisa absorver desde já, beleza? Primeira delas, primeira coisa que você precisa entender. A carreira de um dentista no Exército, Marinha ou Aeronáutica é 100% igual, não muda nada, só muda a farda, como eu sempre digo, principalmente naquelas perguntas que eu recebo lá no nosso Instagram, que é o principal canal, né, do Dentista e Militar. Inclusive, caso você ainda não siga a gente lá no Instagram, dá uma conferida nos links aqui dos nossos canais na descrição desse vídeo. Todos os nossos canais estão ali, tá? Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube também, caso você ainda não seja inscrito, para receber mais vídeos como esse de hoje aqui, que certamente vão te ajudar na sua preparação. Então, por que eu listei isso aqui logo em primeiro lugar? Porque quando a gente entende esse princípio fundamental de que a carreira é idêntica nas 3 forças, você passa a não se apaixonar mais por determinada farda, pela farda branca da Marinha, pela farda camuflada do Exército. Isso não importa. O que importa é você entrar nas Forças Armadas. Então, muita gente diz assim para mim: "Ah, Vinícius, o meu sonho é entrar na Aeronáutica". Tá, por quê? "Ah, porque meu pai é da Aeronáutica". Não, peraí. Seu pai entrou na Aeronáutica, ou na Marinha, no Exército, poderia ser qualquer força, pelos motivos dele. Você não tem nada a ver com os motivos dele. Muitas vezes, esses pais, avós, tios, tias, irmãos, irmãs, parentes seus, né, que entraram em determinada força, nem dentistas são. Às vezes eles são de uma linha combatente, por exemplo, sabe? Ou então de uma outra vertente que abra concurso, né, nas Forças Armadas. Então, essas pessoas tiveram os motivos delas para prestar o concurso. Você tem os seus. Então, não se apaixone por farda. Se eu te disser, por exemplo, que essa prova da aeronáutica, né, digamos que você seja apaixonado pela aeronáutica, você tem o sonho de entrar na aeronáutica porque o seu pai é da aeronáutica. Mas e se eu disser para você que a prova da aeronáutica cobra 30 questões de múltipla escolha da sua especialidade? Ok, até aí tudo bem, né? Os 3 concursos cobram questões da sua especialidade, então até aí nenhuma novidade, nada de muito assustador, né? Todo mundo vai ter que passar por essa mesma sessão de prova, né? Seja lá qual for o concurso. Mas e se eu disser para você que nessa prova da aeronáutica, por exemplo, são cobradas 30 questões de múltipla escolha de português? Aí você, né, já sente aquele baque assim, né? Porque você é ruim em português, né? Digamos que você seja ruim em português. E se eu disser para você que essa prova da aeronáutica também tem uma sessão de prova de redação? Aí, mais um baque, né, que você sente ali, né? Será que essa é a melhor prova para você? Se você é ruim em português e é ruim em redação, não é que você não consiga passar, mas você vai demorar muito mais do que pessoas que têm uma maior afinidade com esse tipo de conteúdo. Concorda comigo? Isso é óbvio, né? Agora, e se eu disser para você, né, além de ter dito já, né, que a carreira é exatamente igual nas 3 forças, que a prova do Exército só cobra conteúdos odontológicos, né? Cobra ali, atualmente, 30 questões de múltipla escolha da sua especialidade e 20 questões de múltipla escolha de odonto geral. Aí você, pô, caramba, né? Talvez seja mais tranquilo para mim, eu consiga acelerar meus resultados fazendo a prova do Exército. Pois é. E a carreira, volto a dizer pela 10ª vez aqui no começo desse vídeo, é igual nas 3 forças. Então, dane-se a farda que você vai vestir. O negócio é entrar.
E quando você entende qual é o melhor concurso para você, analisando, por exemplo, o estilo de prova teórica, que é a etapa mais importante desses 3 concursos, naturalmente você escolhe um caminho que facilita esse seu ingresso, que acelera a sua entrada nas Forças Armadas. Outro critério também que você, por exemplo, precisa utilizar para definir o melhor concurso para você. Será que a sua especialidade abre mais em determinado concurso do que outro? Por exemplo, se você é implantodontista, Exército, por exemplo, não é o concurso para você, porque nos últimos anos essa vaga simplesmente não tem aberto no Exército. A última vez que abriu tem uns 15, 14 anos. Né? Mas nesse ano de 2025 o implanto abriu na Marinha. Nos últimos 4, 5 anos mais ou menos abriu 2 vezes na Aeronáutica. Então analisar esse histórico também, né, de ocorrência de especialidades vai te ajudar a tomar uma melhor decisão de qual concurso mirar, qual concurso focar. E falando em foco, esse é o nosso segundo ponto do vídeo de hoje, da nossa conversa de hoje. É a nossa segunda verdade. Não se passa em mais de um concurso ao mesmo tempo. Tem que ter foco. E aí você deve estar perguntando para mim, deve estar se perguntando, pensando aí, né? Pá, Vinícius, mas eu já vi casos, né? Eu já acompanho essas provas há algum tempo, eu acompanho as classificações, eu já vi alguns nomes ali que foram aprovados em mais de um concurso. Beleza, isso acontece. Eu já vi isso acontecer. Inclusive, no ano que eu passei no concurso do Exército, no ano que eu não passei no concurso do Exército, né? Na minha primeira tentativa, no ano de 2013, eram 2 vagas para dentística, né? Eu fiquei em 3º lugar, bati na trave ali na minha primeira tentativa, né? Nesse ano, a primeira colocada de dentística no Exército tinha passado em outro concurso das Forças Armadas. Eu não lembro aqui se era Marinha ou se era Aeronáutica, eu acho até que era Marinha, né? Porque a prova da Aeronáutica já tinha acontecido alguns meses antes, né, da prova do Exército e da Marinha. Então, naquele ano, isso aconteceu. Então, assim, eu sei que essas coisas acontecem, mas você concorda comigo que essas pessoas são excepcionais? Que provavelmente, estatisticamente falando aqui, nem eu e nem você fazem parte dessa exceção? É matemático isso. Então você não pode contar com isso. Você tem que, na verdade, contar com a sua limitação, porque a partir do momento que você acredita, pelo menos inicialmente, ser mais limitado do que os outros, ou mais limitado do que você acredita ser, não é que você vai ser impedido por você mesmo de passar no concurso. Não, não é isso. Quando você entende que você tem limitações, quando você aceita ser humilde desse jeito, você automaticamente se condiciona a executar mais, a estudar mais do que os outros, para superar essa limitação, que todos conseguem superar. Qualquer dentista, como eu sempre digo, consegue passar em qualquer um desses 3 concursos. E para passar em qualquer um desses 3 concursos, tem que ter foco, tem que fazer uma prova só por vez. É muito conteúdo. Concorda comigo? Seja lá qual for a prova, tá? Cada prova tem as suas dificuldades. Então, concorda comigo que quanto mais você focar em uma coisa só, mais forte você fica naquele objetivo? Se você sair estudando para 3, 4, 5 provas ao mesmo tempo, como você vai ser tão forte em uma coisa só quanto na outra que você está mirando ali também? Não tem como, é impossível. Na verdade, é quase que matematicamente impossível isso acontecer. Sem contar que quando você aumenta o seu leque de provas a fazer, você está aumentando também o número de pessoas que você está disputando. Eu sempre digo, né, isso pode soar meio contraditório, em relação, as pessoas que me acompanham sabem disso, né, com o que eu sempre falo, né, mas você sempre fala que a concorrência não existe, então eu vou sair fazendo bando de prova. Não, não é isso. A sua briga, de fato, ela é contra a prova, não é contra outras pessoas. Mas você está criando uma dificuldade a mais para você, é como se você estivesse aumentando a concorrência de outros conteúdos de prova a serem estudados para si mesmo, sabe? Sem contar que para cada prova dessa, para cada vaga que você disputa, né, existem ali um número baixo, realmente é bem baixo, isso é fato, né? São pouquíssimas as pessoas que estão dispostas a executar, né, e que sabem o que estão fazendo realmente para passar em determinado concurso, mas você está aumentando, né, o número de pessoas boas, né, que estão disputando aquele número de vagas com você. Então se eu digo para você assim, no concurso do Exército, cara, pode esperar, vão ter ali umas 3 pessoas no máximo que sabem o que estão fazendo e que estão dispostas a executar realmente para passar na prova. Beleza, 3. Né? Você é a 4ª pessoa dessa briga, né? Ou a 5ª pessoa dessa briga. Beleza.
Aí você tenta o da aeronáutica também. Opa, então já não são mais 4 pessoas na briga com você. A gente já adicionou mais outras 4, então agora são 8. Então assim, você está criando um problema desnecessário para você. Você vai acelerar seus resultados focando em uma coisa só. Não é abrindo o seu leque de provas a fazer. Esse é um erro assim, extremamente comum que na maioria esmagadora dos dentistas acaba cometendo. Então não faça isso, tá? Terceiro ponto, terceira verdade, né? Estudar antes de finalizar, por exemplo, a sua graduação ou um curso de especialização. Quando eu digo estudar para concurso, obviamente, né? Antes de finalizar a sua faculdade, de finalizar um curso de pós-graduação, de especialização, não é só possível, mas isso vai fazer com que você acelere seus resultados. Vou dar um exemplo. Uma aluna nossa, né, a Micaela, ela passou em dentística na aeronáutica nesse ano de 2025, em primeiro lugar, e ela começou a estudar para esse concurso da aeronáutica com foco total, inclusive nessa prova. Ela não mudou o seu foco. Então tá vendo como essa verdade não se aplica só a mim? Não se aplicou só a mim que foquei só no exército? Se aplica a outras pessoas, aos nossos alunos também? Tá vendo como isso é uma verdade que se aplica para outras pessoas? Mas falando em acelerar resultado, né? Em começar a estudar antes de concluir determinado título. Ela começou a estudar antes mesmo de terminar a especialização dela em dentística. Quando ela começou a especialização dela, foi aí que ela começou, de fato, a estudar para valer para concurso das Forças Armadas. Para o concurso da aeronáutica, mais especificamente, que ela identificou como sendo a prova que se encaixava melhor ao perfil dela, seguindo as orientações que a gente passa para os nossos alunos, inclusive por meio de um encontro de mentoria que existe dentro do curso Dentista e Militar, ao se matricular no curso. Né? Ela entendeu isso. Passou em primeiro lugar. Se ela tivesse, esperado ela ter finalizado o título dela, ela ia ter perdido tempo. Ela ia ter deixado de ganhar experiência em relação ao conteúdo, experiência em relação a essa prova, porque ela não fez uma prova só, ela fez mais de uma prova. Se ela passasse naquela primeira tentativa, é claro que ela não ia entrar, porque ela não tinha terminado o título dela ainda, mas ela já conhecia o ambiente de concurso, né? Ela sentiu como é realmente sair de casa e fazer aquela prova e testar o conhecimento que ela já vinha adquirindo até aquele momento, até chegar nessa segunda tentativa dela e com essa experiência toda consolidada, né? Com todo esse aprendizado já absorvido, aí sim ter passado em primeiro lugar. Então, estude já a partir ali para valer, como candidato real mesmo, já no penúltimo ano da graduação, de repente, né? Que é quando normalmente as pessoas já têm contato com todo o conteúdo teórico que vai ser passado na faculdade. E são esses conteúdos realmente que são cobrados nos concursos das Forças Armadas. Então, chegou nesse momento, já tem que começar a estudar. Até porque, no último ano da graduação, você já pode fazer o concurso da Marinha para valer. Porque a Marinha exige somente a graduação, apesar de as vagas serem sempre para especialidades. E a Marinha ainda dá cursos e estágios na área que você for aprovado. Então, por exemplo, você fez a prova da Marinha para uma vaga de endodontia, né? Passou no concurso, tendo somente a graduação. A Marinha vai te dar cursos e estágios nessa área para que você vire um endodontista dentro da Marinha. Melhor do que sair da faculdade e ir para a clínica popular, por exemplo, né? Então, sair da faculdade já concursado desse jeito, convenhamos, é muito bom, né? Inclusive, isso está relacionado com a nossa quarta verdade aqui, com o nosso quarto ponto de hoje, né? Eu vejo que muita gente quer sair, né, da faculdade e tal, já entrar nas Forças Armadas, mas como dentista temporário, né? E aí eu me pergunto, cara, por que você quer ser dentista temporário? Isso vai resolver a sua vida? Aí a pessoa fala, não, mas vai facilitar muito, né? Para eu ser dentista concursado, ser temporário antes. Eu falo, não, vai ser uma perda de tempo para você fazer isso. Você vai perder tempo considerável de estudo, anos de preparação, vai se aproximar perigosamente do limite de idade dos concursos das Forças Armadas, perseguindo algo que nem para a vida inteira é, e que é mais difícil de entrar do que ser concursado, né? Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. Para você ser dentista militar das Forças Armadas, né, do Exército, Marinha Aeronáutica, existem duas vias de ingresso. Existe a via temporária e a via concurso. Concurso é aquela coisa, para resumir muito a história, você faz uma prova, passa na prova e tem a vida inteira garantida, né? O Exército pede
uma especialização, um mestrado, um doutorado ou uma residência como título obrigatório para apresentar, né? Vaga de dentística, tem que apresentar um desses títulos nessa área de dentística, se você for fazer o concurso do Exército, por exemplo, né? Passa na prova, apresenta o título, tá lá dentro. Para aeronáutica, você precisa apresentar um título de especialização ou uma residência na área que você se inscreveu, e a Marinha, como eu já falei, exige somente a graduação, né? Só que para você ser temporário, falando aqui do serviço militar voluntário, né? Que são editais que abrem todos os anos nas 3 forças, né? Falando de aeronáutica e exército, é uma pontuação curricular. Quem tem mais títulos apresentados ali, entra. Tá? E em seleções de grandes cidades, por exemplo, né, como Rio, São Paulo, o dentista mais ralé dessas seleções, que são regionalizadas para temporários, é diferente dos concursos de carreira que são nacionais, né? O dentista mais ralé dessas seleções, ele tem um doutorado, um mestrado, 2 especializações, 5 anos, 10 anos de trabalho comprovado, artigo publicado. Então, assim, como que você, recém-formado, vai disputar com essas pessoas? E mesmo que você não seja um recém-formado, como que você vai disputar com esse nível de competição? Vale a pena, inclusive, você passar por tudo isso, investir anos em títulos, milhares de reais nesses títulos, para tentar ser o melhor dentista dessas seleções? Sendo que o dentista temporário tem apenas 1 ano garantido na força e não 8, como muita gente pensa. 8 anos é o período máximo que um dentista temporário pode chegar. Garantido quando ele entra é só 1. Quem vai definir se ele vai renovar ou não para os próximos anos é o comandante dele. Tá? E desde que eu entrei nas Forças Armadas, eu passei nesse concurso lá atrás, em 2014. Então, assim, eu estou há bastante tempo lá dentro, então eu sei do que eu estou falando. A coisa mais comum que acontece, isso aqui vale para as 3 forças, como eu já falei no começo, né? Carreira é igual nas 3 forças. Todo ano eu vejo dentista temporário não sendo renovado. Por quê? Ué, porque o comandante não quer. Ah, mas o dentista era ruim? Não, não necessariamente. Não precisa nem se justificar. Não quero que você renove, ponto final. Simples assim. Existe até uma outra via temporária, essa é reservada somente para homens, né, que é do serviço militar obrigatório, que capta, digamos assim, né, dentistas no último ano da graduação, homens, né, como eu falei, para ingressar nas Forças Armadas. Normalmente são editais assim esporádicos, sabe? Parece até que são editais assim urgentes assim para suprir alguma demanda de algum quartel do interior, alguma coisa assim. Então, assim, essa escassez já denota que é algo que você não pode contar. Entende? Então, assim, ser temporário, para resumir muito a história, para fechar tudo isso aqui, para você esquecer esse negócio de ser dentista temporário, né? Se você quer estabilidade para a vida toda, esse não é o melhor caminho para você. É mais fácil você focar logo em concurso. Para resumir muito a história aqui, ser dentista temporário é mais difícil, é pior do que ser dentista concursado. Ser dentista concursado é mais fácil, mais barato, mais rápido e mais recompensador do que ser temporário. Beleza? Cuidado com isso, tá? Quinto ponto, quinta verdade aqui, né? Se você cumpre os pré-requisitos do concurso, concorda comigo que você pode fazer o concurso? Eu sei que parece óbvio, né? E é óbvio, né, o que eu tô falando, né? Mas mesmo cumprindo os pré-requisitos desse jeito, muita gente não faz a prova, como, por exemplo, por estar no limite ali de idade já, por ter somente mais uma tentativa de prova, né? Eu não estou dizendo aqui que a pessoa tem que tentar até extrapolar o limite, tendo já extrapolado a limite de idade, entrando com liminar, essas coisas, não. Até porque essas falcatruas não funcionam em concursos das Forças Armadas, né? Porque são são os concursos, melhor dizendo, né, mais seguros do Brasil nesse sentido, né? Essas fraudes aí, isso aí acontece direto nesses outros concursos que existem no Brasil, né? Isso é comum. Nas Forças Armadas isso realmente não acontece, o que é ótimo, né, para todos os candidatos. Significa que seu esforço vai ser recompensado no final das contas, né? Imagina você estudar e ver alguém passando a perna em você literalmente, porque o concurso aceita esse tipo de falcatrua, né? Isso não vai acontecer. Então, se você tem uma tentativa só que seja, né, tá na beirada ali para extrapolar o limite de idade, cara, você tem que tentar o concurso, né? Eu vejo muita gente, sabe, recuando e pensando, é que eu preciso de 2, 3 tentativas para passar. Não, você está se condicionando a ter 2 ou 3 tentativas. Você tem que tentar. Nesse caso, o risco que você tem, ele é 0 ao tentar. Agora, se você se omitir, esse risco aí, ele vai te perseguir a vida inteira. O risco de omissão, ele é gravíssimo. O risco de execução é 0. Porque na pior das hipóteses, se você tentar o concurso e não passar, cara, você tá na mesma, você não perdeu nada, né? Agora, se você se omitir e não fizer a prova, aí você vai se perguntar a vida inteira, pô, e se eu tivesse tentado? Pô, e se eu tivesse tentado? Você vai ver uma série de dentistas passando nos anos ali que vão se
sucedendo, né? Que você considera dentistas menos preparados do que você intelectualmente, de repente, daí você vai ficar encucado para a vida inteira. Pô, se eu tivesse tentado, se eu tivesse me dedicado, talvez eu tivesse conseguido. Isso sim é muito pior. Então, se você tem uma tentativa que seja, cara, você tem que tentar, tem que perseguir e tem que fazer de tudo para que isso aconteça. Beleza? Vamos então para o sexto ponto, a sexta verdade. Não é que você não tem tempo para estudar, é que o concurso não é uma prioridade para você. Essa é uma das maiores reclamações, uma das reclamações mais frequentes que dentistas trazem para mim. E as pessoas culpam tudo que você possa imaginar para justificar essa coisa de não ter tempo. Culpa o trabalho, culpa filhos. Imagina, olha que coisa bizarra isso, né? Você culpar de repente o seu filho por não ter tempo para estudar. Cara, o seu filho não tem nada a ver com a história. Crie tempo. Você tem que entender que para algumas pessoas é mais difícil sim. Eu sei que é. E todo mundo, até aquelas pessoas que você acha que tem uma rotina mais simples, mais tranquila que a sua, essas pessoas consideram que outras têm rotinas mais tranquilas do que elas e que elas têm mais tempo para estudar do que outras, do que ela. Então, essa coisa de falta de tempo é uma mentira, é uma objeção que é muito cômoda você abraçar, sabe? Se você não tem o tempo que você considera necessário, cara, comece a estudar com antecedência, dilua aquele conteúdo a ser estudado para o seu concurso, para que você consiga encaixar todo aquele conteúdo em menos horas diárias de estudo. Então, por exemplo, se eu digo assim para você, você precisa de 100 horas, aqui é um número totalmente hipotético, tá? Você precisa de 100 horas de estudo para passar no concurso da Marinha, por exemplo, né? E do momento que o edital é liberado até a data da prova, digamos que você precise ali de 100 dias, né? Pô, se você estudar 1 hora por dia, vamos aumentar isso aqui, né? Vamos colocar aí 300 horas, né? Você vai precisar de 3 horas diárias de estudo, né? Pô, mas eu não tenho 3 horas diárias de estudo, né? Cara, e se eu disser para você que esses concursos cobram sempre os mesmos conteúdos, as bancas têm os assuntos preferidos delas, você consegue se antecipar ao edital, né? Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 5 de dezembro de 2025, né? Faltam aí uns 4 meses mais ou menos para a liberação do edital da Marinha. Por que, depois de ter recebido essa informação, você não vai começar a estudar imediatamente? Você concorda comigo que você vai conseguir diluir melhor essas 300 horas necessárias de estudo se você começar 3, 4 meses antes da liberação do edital? Então, assim, começa a perceber como essa desculpa de eu não tenho tempo, como isso é uma grande furada, sabe? É uma grande enganação, você está se iludindo se você falar isso para você mesmo. E outra coisa, mesmo que isso continue não sendo suficiente, digamos assim, cara, crie tempo. Crie tempo. Vá dormir mais tarde. Acorde mais cedo para estudar. Sabe? Faça isso. Volto a dizer, para algumas pessoas é mais difícil sim. E digo mais, hein? Normalmente são essas pessoas que têm rotinas mais difíceis do que as outras. Claro que isso aqui é totalmente subjetivo, né? Vamos colocar entre aspas. Rotinas mais difíceis do que as outras são essas pessoas que normalmente passam no concurso. Meu Deus, que milagre foi esse que elas fizeram? Elas simplesmente arrumaram tempo. Então isso está ao alcance de todo mundo. Quem prioriza o concurso, passa no concurso. Eu não estou dizendo aqui que você tem que largar tudo. Minha prioridade número 1, então eu vou largar tudo aqui, vou me trancar na minha caverna aqui e não faço mais nada. Não, não é isso. Eu estou falando priorizar dentro da sua rotina, dentro das outras atividades obrigatórias que você tem. Estudando em todo o tempo livre que você tem, por exemplo. Parando de assistir a série do momento, parando de gastar 1, 2 horas por dia rolando os Reels do seu Instagram, que eu sei que você faz. Tá vendo como é que a gente consegue arrumar tempo? Tá? Então pare de se enganar. Beleza? Vamos então para sétima verdade, para o sétimo ponto, né? Que tem a ver um pouquinho aqui com se enganar também, né? Dá pra gente fazer esse gancho. Você precisa entender que todo aprovado teve problemas ao estudar. E aí eu pergunto para você, por que você, sabe, que ainda nem passou no concurso, não teria também? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitas vezes me passa a impressão, sabe, de que as pessoas acham que a rotina de estudos delas tem que ser perfeita, sabe, que elas nunca podem ser interrompidas, que elas só precisam estudar nos dias bons em que elas não brigaram com o namorado ou com a namorada,
sabe? Que nos dias que ninguém buzinou para ela no trânsito, sabe? Quando tudo corre bem, maravilhosamente bem, você está super disposto e não está doente, é só assim que você vai conseguir estudar. Você não pode ter nenhum problema. Não! Todo aprovado e alguns aprovados, inclusive, tiveram problemas absurdos para estudar e superaram e passaram no concurso. A diferença entre aprovados e reprovados, inclusive, é que aprovados superam problemas. Reprovados são superados por problemas. Então, assim, eu vou só citar aqui 2 exemplos aqui, tá, que aconteceram comigo, né? No ano que eu passei no concurso do Exército, né, no ano de 2014, e volto a dizer, problemas, eles são subjetivos, né? Cada um tem uma percepção diferente, cada um encara determinados problemas, dependendo da fase da vida, dependendo do nível de maturidade, dependendo de uma série de coisas, de uma maneira diferente em relação a outras pessoas. Então, por exemplo, o que foi difícil para mim, Vinícius, né? No ano de 2014, quando eu passei no concurso do Exército, o meu cachorro morreu. Às vezes um pet, né, para uma pessoa não quer dizer muita coisa. Para mim era bem importante. Então aquilo me derrubou, sabe, por alguns dias eu fiquei mal, assim, sabe? Tentei levar minha rotina normal, mas estava difícil, mas tive que superar e voltei com tudo. Né? Sabe, vou ficar o quê? Vou ficar em luto eternamente? Não posso fazer isso, né? Outra condição difícil que eu tive que superar também. Quando eu estudava para o concurso do Exército, eu morava em Salvador. A minha esposa morava em Curitiba, na época ela era minha namorada só, né? Então eu tinha que fazer essa ponte aérea todo mês, né, para visitar ela, né? Então, quando chegou na reta final de preparação para o concurso, eu fiquei 3 meses, no mínimo ali, sem viajar mais. Foi um acordo que a gente fez, né? A gente tinha esse objetivo em comum, né, de aprovação em concurso. Isso ia trazer benefícios vitalícios para a gente, que a gente tinha interesse em conquistar. Então, em comum acordo, né, ela apoiou essa decisão, fiquei ali 3 meses só metendo a cara nos estudos naquela reta final, intensificando as minhas revisões, e deu certo, né? A gente casou depois e hoje eu vejo ela todos os dias, olha só que maravilha, né? Então, são dificuldades que a gente tem que superar em prol de um objetivo maior. É simples assim, né? Outro dia, inclusive, né, eu recebi uma pergunta lá no Instagram que foi assim, eu sou muito indisciplinado para estudar, você tem alguma dica para eu me tornar mais disciplinado? Eu falo, cara, não tem dica, né? Se você é indisciplinado para estudar, significa que o concurso não importa nada, não vale nada para você. Porque é muito fácil você ser disciplinado com coisas que você gosta, por exemplo, né? Por exemplo, eu gosto de ir na academia, eu gosto de malhar, eu gosto de ver jogo do Flamengo. Você acha que é difícil para mim ver um jogo do Flamengo? Pô, o cara que tem uma tatuagem do Flamengo no braço, você acha que isso é difícil? Você acha que é difícil para mim ser disciplinado para assistir todos os jogos do Flamengo? Para viajar para Lima, para a final da Libertadores, como eu fui agora? Isso é muito fácil para mim. Então é muito fácil você ser disciplinado com coisas que você gosta. É malhar, é ver jogo, pode servir para qualquer coisa. Correr, se você gosta de correr, por exemplo, né? Agora, não é fácil você ser disciplinado para coisas que você não gosta de fazer. Mas você precisa ser disciplinado para coisas que vão trazer resultados que você quer. Então, assim, se você não é disciplinado com estudos, por exemplo, cara, você não dá a mínima para o concurso. Ou você é preguiçoso ou o concurso não é relevante para você. Porque se fosse, você ia fazer das tripas coração. Para mim era relevante porque eu não queria nunca mais na minha vida voltar para a clínica popular, né? Eu sabia que eu não tinha uma certeza do que ia acontecer comigo no mês seguinte, né? No semestre seguinte, no ano seguinte, se eu não passasse no concurso, eu não tinha estabilidade da carreira militar. Então aquilo martelava na minha cabeça, era aquilo que me fazia estudar. Aquilo era combustível para mim. Isso me fez ser disciplinado. Entende? Então, é importante absorver isso também, beleza? Vamos então para a nossa 8ª verdade, para o nosso 8º ponto aqui do vídeo. Se passar no concurso é algo extraordinário, concorda comigo? Pô, são 2, 3 vagas ali, né, às vezes, né, por determinada especialidade para o Brasil inteiro, tem ali uns 300 inscritos por vaga, 200 por vaga e tal. Por mais que, como eu já disse várias vezes, né, a concorrência não existe, a sua briga é contra a prova, né? 99% das pessoas não sabem nada sobre preparação e não estão nem um pouco dispostas a estudar, mas mesmo assim há pessoas que são boas, que estão brigando ali com você também, 2, 3, 4 no máximo ali. Portanto, passar é extraordinário, você tem que comprar, é um feito extraordinário a ser alcançado. Então, o que faz você pensar que para conquistar algo extraordinário, excepcional desse jeito, você não precisaria, de repente, transformar a sua rotina em algo extraordinário também?
né? Você acha que você vai passar num concurso desse nível, continuando a assistir série da Netflix todos os dias e jogando bola no final de semana e passando o resto do dia enchendo a cara com seus amigos no futebol. E no domingo, claro, né, você tem que ir na casa dos seus parentes, né, você almoça lá, aí você fica fazendo sala o dia inteiro, né? Aí depois do domingo, né, depois disso tudo, você ainda tem que ir no mercado fazer as coisas. Cara, você tem que mudar a sua rotina. Entendeu? Você tem que usar todo o seu tempo livre para estudar, você tem que, como eu já falei, dormir mais tarde, acordar mais cedo, você tem que se afastar de pessoas que não estão interessadas no seu progresso, que só estão ali para te sugar, que te enxergam como um fantoche na vida delas. Inclusive, passar no concurso vai fazer você eliminar várias pessoas da sua vida. Isso vai acontecer, isso é uma certeza, porque a maioria das pessoas que a gente convive, isso é um fato, elas não estão interessadas no nosso progresso. Até porque quando você progride e sai dessa bolha, você manda uma mensagem muito clara para elas de que você fez o que é necessário para progredir. Isso incomoda elas porque elas não têm essa coragem, elas não têm essa disposição. Então, elas vão ficar com raiva de você e elas vão se afastar de você. É verdade, isso vai acontecer, tá? Na verdade, torça para que isso aconteça, porque você está eliminando esses parasitas aí da sua vida e você vai passar no concurso. Então, você tem que agir extraordinariamente. Você tem que fazer o que pessoas comuns não fazem. Ou você faz algo em comum e passa e conquista um feito em comum, como passar no concurso, ou você continua sendo um dentista comum mesmo, sabe? E continua nessa vidinha comum aí, com uma rotina comum. Então, para conquistar algo extraordinário, tem que agir extraordinariamente, beleza? Nona verdade. Está até relacionado com essa oitava, tá? Você tem que entender, ou você tem que passar a se considerar como a pessoa mais importante do universo. Porque se você não se priorizar, você nunca vai passar no concurso. Isso está alinhado com o que eu acabei de falar. Existem várias pessoas ao seu redor que de verdade te consideram como uma peça ali de entretenimento ali, sabe, da vida dela, ou uma espécie de bengala para a vida dela, sabe? Então, enquanto você está naquela posição ali incômoda, né, você não, sabe, não tem sucesso em nada, você não conquista coisas grandes para aquela pessoa ali, para várias pessoas que convivem com você, aquilo ali é interessante. Pô, ele tá mal, então eu tô mal também, então tá tudo bem aqui. A partir do momento que você começa a crescer, opa, essa pessoa tá me incomodando aqui, isso aí já não é mais legal para mim. Então essas pessoas elas vão fazer de tudo para te puxar, para você voltar, sabe, e continuar bebendo no final de semana, sabe, e se esbaldando no final de semana e fazendo coisas inúteis e não progredindo, porque aquilo é interessante para elas. Então se você não se priorizar e não deixar que essas pessoas te puxem, você nunca vai passar no concurso. Então você é a pessoa mais importante. A sua esposa tem que entender isso, o seu marido tem que entender isso, os seus pais têm que entender isso e os seus amigos, entre aspas, precisam entender isso também. Se essas pessoas não entendem, eles não servem para você. Sei que pode parecer chocante o que eu estou falando aqui, mas ou você se prioriza e passa no concurso, ou você não se prioriza e nunca passa no concurso. Então, são duas escolhas bem simples. Cabe a você definir o que é melhor para você. Beleza? 10ª verdade, última, né? 10º ponto aqui. Estudar para um concurso desse nível, né, como Exército, Marinha Aeronáutica, vai exigir um desequilíbrio enorme na sua vida. Equilíbrio entre estudos e vida pessoal, isso é coisa de guru falso, de pseudo-guru. E eu sei, inclusive, que tem dentista concursado que preconiza isso, né? Dá aqueles conselhos fofinhos, rosinhas, né? Ah, não, você tem que, sabe, dormir bem, e você tem que comer bem, e você tem que, sabe, ficar com a sua família. Não, não tem que fazer nada disso. Quem disse isso? Você tem que acelerar os seus resultados. Só se acelera resultado quando você foca no que te leva àquele resultado, que é estudar. É aquilo que eu falei, tá alinhado com uma das verdades que eu falei aqui no nosso vídeo de hoje, sobre ter foco, sobre ser intenso em uma coisa só. É uma fase que exige desequilíbrio. Você não vai morrer não, tá tudo bem. Tá? É uma fase, ela vai passar. Você tem que se desequilibrar em prol do concurso. Depois, você passa a se equilibrar em relação a outras coisas. Aí você dá atenção à sua esposa, ao seu marido, seus filhos e tal. Mas nesse momento, se isso é importante para você realmente, né, se passar no concurso é algo que vai transformar a sua vida para melhor, aí sim você tem que se desequilibrar. Não caia nessa conversa de quem já superou toda essa jornada, sabe? E quer pagar uma agora eu prezo pela sua saúde mental, eu prezo pelo seu bem-estar, quando na verdade essa pessoa se matou de estudar e ela não fez o que ela está pregando.
O que eu estou preconizando aqui para você é o que eu fiz. Foi por isso que eu passei rápido em relação à maioria das pessoas que tentam esses concursos. Quase passei de primeira e passei na minha segunda tentativa, porque eu foquei nisso. Né? Minha namorada continuou comigo, a gente se casou, meus pais continuaram me amando, me deram parabéns depois. Tá tudo bem. Né? Eliminei uma série de amigos da minha vida, os amigos verdadeiros são meus amigos até hoje. Tá tudo bem, minha vida melhorou bastante por causa disso. Entende? Então assim, tem que se desequilibrar em prol do concurso. Esquece esse papo, sabe, mongoloide aí de não, porque tem que se equilibrar, tem que ter equilíbrio entre vida pessoal e estudos. Não tem nada. Se desequilibre, tá? Passe no concurso, depois você se equilibra em relação ao que você pretende se equilibrar, tá? Cada fase vai exigir um desequilíbrio e um equilíbrio, beleza? Então, sem estresse quanto a isso aí, tá bom? Bom, esses eram então os 10 pontos, as 10 verdades que eu queria passar para você. São fundamentais de você absorver, tá? Esses conceitos são muito importantes. Tenho certeza que eles vão te ajudar, como me ajudaram também a passar no concurso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para eu saber. Se você está assistindo no YouTube, se você está ouvindo no Spotify ou assistindo até no Spotify também, né? No formato de podcast aqui também, né? Que eu divulgo esses vídeos aqui do curso Dentista e Militar. Deixa uma curtida aqui, deixa um like para eu saber se esse vídeo está sendo importante para você. Deixa um comentário também, alguma dúvida, alguma pergunta. Né? A gente conversa aqui no espaço para comentários em qualquer uma dessas plataformas. E em qualquer uma dessas plataformas também você vai encontrar uma série de links. Tá? Links para matrícula no curso Dentista e Militar, para download de materiais gratuitos, para visitar outros canais nossos também. Né? Então a gente está presente em várias plataformas para levar o máximo de informação, o máximo de conteúdo para que você passe o mais rápido possível nesses concursos das Forças Armadas para dentistas. Beleza? Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.